Obrigado, Mário. Abra sua Bíblia aí, no livro de Filipenses, a carta de Paulo à igreja de Filipos. Estamos aí de algumas semanas refletindo sobre essa carta, a epístola da alegria. E hoje nós vamos falar aqui talvez de uns textos mais empolgantes dessa carta. Eu particularmente amo, que é o capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ler os versículos 12 ao 16. Tremendo essa parte aí. Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos maduros temos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Diante dos desafios que a vida nos oferece, apóstolo Paulo preso, na cadeia, injustamente, por pregar o evangelho, preso, diferente da gente, a gente pode pregar o evangelho, pelo menos por enquanto, né? Está podendo pregar o evangelho, e ainda assim esse homem traz uma palavra assim, além de alento e de alegria, mas de coragem, assim, vamos para frente, vamos avançar, vamos conquistar, vamos lá, igreja. E nós estamos vivendo nessa igreja um ano, aliás, uma expectativa de fé, de construção, de reconstrução desse templo. Isso assim, gente, se Deus nos der essa graça, de fato, daqui a alguns, sei lá, uns anos, 2, 3 anos, ver um novo templo aqui, que coisa maravilhosa, né? Olha que alegria, coisa que foi sonhada por tanto tempo. Eu já estou aqui, eu já faço parte da segunda igreja, eu estou há 20 anos no ministério, 19 anos eu estou aqui na segunda igreja, e ouço história da segunda igreja, eu vejo a necessidade da ampliação desses lugares, quando a gente olha a nossa escola dominical apertada, é aquela coisa que você já conhece. E a gente viver essa expectativa, isso é o que o apóstolo Paulo ele traz aqui com essa intensidade. Vamos avançar, vamos para frente, vamos. O que precisa ser feito na minha vida, na sua vida, em 2025, 2026? Está vendo uma pesquisa, dizem que na verdade, um instituto de estatística lá dos Estados Unidos, ele mostra que metade das pessoas que fazem planos para o ano muda de ideia já em janeiro. Olha aí. Girou o ano, dia 31, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Metade em janeiro já mudou o plano. E a gente vê que algumas pessoas, por exemplo, nessa mesma pesquisa vai revelar que algumas metas são irracionais, faltam planejamento, perde a motivação inicial, a pessoa se acomoda, não sabe o que fazer, e uma série de fatores. Paulo, ele traz aqui nesse texto uma série de características para a gente não desistir daquilo que Deus botou na nossa vida como meta. E ele estabelece aqui, ele fala algo aqui, não é de, meus irmãos, eu gosto de brincar aqui, né, de falar de
coisa pequena, eu vou comprar uma bicicleta. Não, não é isso que ele está falando. Olha, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Olha, a ideia é isso, é chegar no máximo de perfeição possível, é a meta. Né? Então ele não chegou ainda nessa perfeição. E aí ele chama a igreja de Filipe e fala, a igreja de Filipe, segunda igreja batista do plano piloto, vamos para frente. Vamos na nossa vida pessoal não acreditar ou pensar que acabou. Já estou bem, já cheguei no topo da carreira, já tenho uma certa idade, já fiz o que eu tinha que fazer. Paulo, ele podia falar isso mais do que ninguém, tantas coisas que ele fez, que daqui a pouco a gente vai ver aqui. Mas ele traz algo tremendo dentro de uma insatisfação santa. Uma coisa é você ficar reclamando da vida, né? Não consegui, não. Ele traz aqui, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo, ele faz um autoexame, e ele olha para dentro de si mesmo e vê que ainda falta, ele ainda tem muita coisa para fazer. Que coisa maravilhosa. Gente, a gente está falando de Paulo, o cara que fez tanta coisa pelo Evangelho, e ele acha que ainda tem mais coisa para fazer. Então, a gente parar nesse ano de 2025, já estamos em abril, algumas metas que você fez lá em janeiro, ou quem sabe ano passado, ou tantos anos atrás, e não conseguiu cumprir. Eu vejo na igreja, todo ano as pessoas falam, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E de vez em quando aqui, eu estou nessa igreja aqui, só aqui na sede há mais de 16 anos, eu já vi a irmã Gessi falar algumas vezes aí, pastor, li a Bíblia toda. Quantas vezes já leu a Bíblia toda? Sabe, nem já leu tanto que nem sabe, né? Muitas. Aí, é isso aí, é isso aí. Aí a gente vê uns crentes de 20, de 15 anos que nunca leu a Bíblia toda. Mas todo janeiro ele fala, eu vou ler a Bíblia toda. Mas porque já alcancei o conhecimento, a sabedoria de tudo da Bíblia, aí para no meio do caminho. Tem gente achando que já conquistou, já está aposentado, já está seguro, já estou no céu, já está resolvido. E para, achando que já é o suficiente. Eu vou te fazer uma pergunta aqui bem honesta, que você responda com honestidade no seu coração. Faça um autoexame e se você pudesse dar uma nota para você, na sua vida espiritual, daquilo tudo que você já fez para Jesus, que nota? Não responda, não precisa responder. Que nota você daria? Eu, pastor Lúcio Flávio, nesses 20 anos de ministério, que nota eu daria para esses 20 anos de ministério? Será que você, olha, eu estou com nota 10, alcancei a perfeição. Paulo, ele vai dizer assim, olha, não, a gente precisa continuar, a gente precisa avançar, a gente não pode parar, a vida é feita de estágios que a gente precisa continuar trabalhando o tempo todo, sem parar. Quantas pessoas nós levamos a Cristo? Quantas? Na minha vida, se eu pudesse quantificar, assim, olha, X, já batizei eu como pastor, já batizei tantos, será que isso serviria de motivo e orgulho para falar assim, não, agora já está bom, já batizei 200, está tranquilo, né? Já falei de Jesus para, 5.000 pessoas, tá bom, posso parar. Paulo, ele não para. Saber com você fazer essa autoanálise que Paulo faz aqui. Não que eu já tenha alcançado, ele está falando dele mesmo. Então, quantas pessoas você já levou a Cristo nesse ano de 2025? Quantas pessoas você tem discipulado nessa igreja? Deixa eu falar uma coisa, meu senhor, tem duas coisas nessa igreja aqui no ano de 2025 que eu, Lúcio Flávio, tenho pensado e tenho orado bastante. Uma é a reforma e a construção desse templo, né? A gente sonha com isso e vai ser tremendo se Deus permitir que a gente faça isso o mais rápido possível.
A segunda são os discipulados dessa igreja. A gente tem feito um trabalho de pequeno grupo nessa igreja desde 2010 com o pastor Eupídio. Quem está aqui há mais tempo sabe. Desde 2010 a gente vem tentando implantar os pequenos grupos na nossa igreja e aí com muita luta, coisa assim, patinando, Rafa, patinando. E nós temos lido nos livros da Igreja Multiplicadora que o que precisa ser feito é discipulado. O foco é discipulado. Se você perder o foco do discipulado, o pequeno grupo não funciona, e é o que tem acontecido. O pequeno grupo tem funcionado de uma forma muito aquém do que ele deveria funcionar. E esse ano, a partir do final do ano passado, a gente tem entrado com discipulado na nossa igreja. E, meus irmãos, nós hoje já temos aqui, eu não tenho um número preciso, mas nós já temos, acho, quase 20 GDs, que é grupos de discipulado na nossa igreja. E o sonho é chegar a 80 GD. Ou seja, todos nós estarmos sendo discipulados através de um grupo pequeno. Tremendo. Eu não estou falando muito disso não, porque eu estou esperando, eu estou com a mentalidade seguinte, meus irmãos, fazer. Depois, porque a gente tem falado tanto, então não, vamos fazer e depois a gente fala. A hora que pegar, a hora que tiver todo mundo fazendo, a gente traz e fala, mas vai chegar a tua hora. Se você não está sendo discipulado, você não faz parte de um GD, já você vai fazer em nome de Jesus, porque é através do discipulado que a gente ganha a vida para Jesus. A palavra discipulado na Bíblia, para vocês terem uma ideia, a palavra cristão na Bíblia, ela aparece 3 vezes. A palavra discipulado aparece 260. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Está ali o tempo todo, discípulo. E a gente está perdemos um pouco disso na nossa trajetória aí. Vamos avançar, vamos trabalhar, vamos continuar aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir implantar esse tema de discipulado na nossa igreja, ou reimplantar, ou trazer de volta, porque já foi muito forte aqui na nossa igreja. Esse é uma das metas que eu acredito que a gente precisa bater aqui na nossa igreja, porque não alcançamos ainda. Em nome de Jesus nós vamos alcançar. Versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Olha que coisa, olha que sinceridade, né? Olha que homem fantástico. Olha, Paulo, ele está falando assim, eu não fiz ainda. Paulo, estou falando aquele apóstolo Paulo. Olha o que apóstolo Paulo fez. Ele propagou o evangelho nas regiões distantes, como Ásia Menor, Grécia e Roma. Paulo, ele fundou igrejas em regiões no mundo do mar Mediterrâneo, como em Corinto, Efésios, Filipe e Tessalônica. Ele foi preso, açoitado, apedrejado, naufragou, sentiu-se traído, passou fome, frio e noite sem dormir. Formou discípulos, cooperadores do Evangelho, como Timóteo, Tito, Onésimo, Lucas, Áquila e Priscila, e ele diz aqui, e ele ainda escreveu 13 cartas do Antigo Testamento, quase a metade do Novo Testamento, cartas do Novo Testamento, quase a metade do Novo Testamento, e ele diz aqui, quanto a mim, não julgo ter alcançado. Coisa impressionante, né? Um homem que fez tudo isso aqui, ele diz assim, olha, eu olho para mim mesmo e não acho que eu fiz nada, fiz pouco, não julgo ter alcançado, com todo esse histórico, né? Eu queria destacar aqui 4 coisas nesse versículo 13. Primeira coisa, ele diz, eu não julgo ver alcançado, essa característica que faz parte do Evangelho com tanta intensidade, que chama humildade. Humildade. Para a gente projetar os nossos sonhos, ir atrás das nossas metas, realizar aquilo que Deus tem para a gente tem que ter a consciência de que nós não vamos fazer nada se Deus não estiver conosco. Ter essa compreensão dessa humildade, ser um servo humilde, nós não vamos. Se a gente entrar pela linha da arrogância, achar que se achar, você não vai fazer. Ele olha, quanto a mim, eu não julgo. Então, primeira coisa, a humildade. A segunda coisa, que ele diz aqui, que é tremendo, meus irmãos. Mas uma coisa eu faço. Primeira coisa, humildade. Segunda coisa, foco. Ele diz assim, eu vou fazer
Uma coisa, uma coisa eu faço. Essa uma coisa era servir a Deus, era pregar o Evangelho, era levar o Evangelho de Jesus Cristo ao povo gentil. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. Paulo, ele não estava dando tiro para todo lado, não. Ele sabia, uma coisa eu faço. E eu trouxe aqui até para o púlpito, meus irmãos. Não é a primeira vez que eu falo desse livro, eu vou falar de novo. Não ganho nada para divulgar esse livro aqui. Mas eu quero incentivar você a ler esse livro chamado Foco. É um livro secular, um livro que não tem nada a ver com Jesus, assim, Bíblia, nada, é um livro secular. Mas se tem um problema hoje chamado, na nossa era, chama-se distração. As pessoas não estão conseguindo ler uma página sem distrair ou sem prestar atenção naquilo que está lendo. Porque está faltando foco. Paulo, ele fala assim, uma coisa eu faço. Então, assim, ter a compreensão de que nós fomos chamados, o que Deus chamou a gente para fazer. E fazer. É uma coisa eu farei, uma coisa eu fiz, não é uma coisa eu faço. É o presente que a gente só tem hoje. A gente não tem amanhã e nem ontem. Ele não fica, ele vive o presente e ele se lança naquilo que Deus colocou para ele fazer. Esse livro aqui é de Daniel Goleman. Ele diz que a nossa capacidade de atenção determina o nível de competência com que realizamos determinada tarefa. Se você põe atenção e foco naquilo que você está fazendo, aquilo ali vai determinar a competência daquilo que você está fazendo. Por isso que a gente está vendo aí tanta coisa meia boca. As pessoas fazem as coisas, não conseguem prosperar, não conseguem fazer a coisa andar, seja na igreja, seja no trabalho secular, por conta de se envolver com tantas coisas ao mesmo tempo. Ele diz que a atenção é como um músculo. Se usarmos pouco, ele definha. Temos que ter atenção, eliminar os estímulos que nós hoje temos tanto, tentar reduzir o máximo e focar na palavra, focar no Evangelho, focar no discipulado, focar em pregar, falar de Jesus Cristo. É isso aí que a gente tem que fazer, Diego. Uma coisa eu faço, falar de Jesus. É claro que cada um vai fazer de uma forma diferente, de acordo com o seu chamado, de acordo com a sua profissão, de acordo com onde Deus te botou, mas ele tinha consciência daquilo que ele tinha que fazer, esquecendo das coisas que para trás ficam. Primeira, humildade. Segundo, foco. E a terceira é parar com essa lamúria de ficar lembrando do passado. Passado tende a nos paralisar. Passado passou. Uma coisa eu faço, é agora. E se tem uma coisa que prende a gente, principalmente a gente, os mais antigos, né? A gente fica lembrando as coisas, lá em 1980, 1970. Não, é agora. É o tempo que temos, é o tempo de hoje. Vocês lembram da mulher de Ló, né? Ela vai lá, Gênesis capítulo 19 diz assim: e aconteceu que, tirando fora, disse: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás, não pares em toda a campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, né? A gente quando a gente fica olhando para trás, fica olhando para a vida de trás, parece que a gente congela no tempo, vira uma estátua de sal. Quarta coisa que desse versículo traz é a mensagem propriamente dita que a gente está trazendo aqui como proposta nessa noite, é ir para frente, avançando para as que estão diante de mim. O que está diante da gente? O que está diante da segunda igreja? O que está diante dos ministérios da segunda igreja? A gente tem que ter esse olhar para frente. E vamos para frente, vamos ousar, vamos caminhar, o que tem na área da música de melhor, o que tem na área de construção de melhor. Hoje, agora à tarde, eu tive uma conversa com um dos líderes da nossa igreja. Ela falou assim: pastor, eu vi um quadro de aviso de vidro. Ela estava me explicando, mandou orçamento. A gente tem um quadro aqui, um mural aqui, de flanela, né? Aqui do lado aqui, e deve ter uns 20 anos que eu estou aqui, que eu vejo esse quadro aqui. Ele já foi verde, agora ele é azul, já foi verde, um negócio assim, né? Aí ela viu lá um bonito, falou que tem um imã, que tem uma não sei o que lá, de vidro e tal, que escreve.
são a modernidade que vai chegando, que a gente precisa olhar para frente, meu. E aí eu falei assim, olha, irmão, eu achei linda a ideia dela, assim, eu falei, legal, a gente trocar esse negócio ali, que só passar aí tu já começa a espirrar, de tanto tempo que tem aquela de poeira, né? Eu acho muito legal essa ideia, mas meu sonho era botar ali uma televisão, que vai botando os vídeos, vai botando as programações da igreja, tu vê isso aí em qualquer lugar, tu vai numa padaria, hoje tem uma televisão lá mexendo e tal, né? Você vai num comércio, no shopping, tem tudo isso. Meu sonho é botar isso ali na frente e tal, com as programações da igreja, viagem missionária, as fotos das viagens missionárias passando ali, enfim, mas é olhar para frente, modernidade, a gente precisa ter essa modernidade. Paulo, ele fala, eu quero esquecer as coisas que para trás ficam e vão para frente, avançar em nome de Jesus. Terceiro e último aqui, que eu queria destacar aqui para a gente encerrar a nossa reflexão, estamos aí, faltando 7 minutos para encerrar. A gente vai para frente, versículo 14 diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele está consciente de onde ele quer chegar, ele está consciente daquilo que ele quer receber ao chegar aonde ele quer chegar. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente tem um prêmio para receber, meus irmãos. E o cristão de hoje perdeu esse olhar, nós temos falado muito desse púlpito aqui, a gente perdeu essa expectativa desse prêmio. A gente tem um prêmio para receber, meus irmãos, que é o céu. Amém, irmão? Ih, não, irmão, não quer não, para o céu não, né? A gente vai para o céu, amém, irmão? Amém. Eita glória! A igreja perdeu a visão do céu. Queria falar aqui com muita... enquanto estava estudando esse texto, me veio isso à memória. Eu estou ali no hospital com a minha mãe, né, no hospital de base com a minha mãe, passando ali. O plantão de cada acompanhante é 12 horas, então a gente fica dentro daquele ambiente ali. Um grande pastor do passado, chamado, inclusive passado que ele faleceu agora há pouco tempo, Jerry Stanek, ele dizia assim, ele dava aula para os pastores lá no Seminário Sul dos Estados Unidos, Seminário Sul lá no Rio de Janeiro. Ele dizia assim, se um pastor não tiver muito dinheiro para ter uma biblioteca ampla, ele deve ir num hospital e visitar os hospitais, que ali ele vai ter material demais para poder pregar no púlpito, que ali a vida acontece, vida e morte está ali o tempo todo, então ele vai ter muito assunto. E, de fato, eu fiquei ali 12 horas ali, já é o segundo plantão que eu fico com a minha mãe, na segunda-feira. E poder perceber essa realidade do... irmãos, por favor, me entenda muito bem, essa expectativa do céu, está ali. Uma serva do Senhor que serviu a Deus a vida inteira, está ali, assim, humanamente falando, assim, o céu está aqui, cara. A gente dói o coração falar um negócio desse, né? Sim, porque é uma realidade que a gente não quer viver, em nome de Jesus, não tão cedo, mas é o que o cristão espera, esse prêmio da entrada no céu, né? De viver a eternidade. É isso que Paulo está fazendo aqui. Quero isso, cara. Ele já falou isso no capítulo 2, capítulo anterior. Ele fala, por mim eu já estaria indo, mas por causa de vocês eu ainda fico aqui ainda. A gente perdeu um pouco essa mentalidade desse prêmio. Então, a gente precisa avançar porque nós temos uma recompensa a receber. E nós queremos que essa recompensa mais pessoas recebam. Eu já tive a triste oportunidade, os irmãos eu acredito que também, a oportunidade de participar de sepultamento de pessoas que não creem em Deus, ateus e outras religiões. É um sepultamento frio, meus irmãos. E o sepultamento do cristão, por mais que tenha dor, por mais que tenha tristeza ali, saudade, a gente não carrega aquela coisa, né, porque a gente sabe que está melhor do que aqui. É essa recompensa que a gente um dia vai receber em nome de Jesus, meus irmãos.
E a gente precisa voltar a viver essa expectativa de viver fazendo aquilo que Deus colocou para a gente fazer, porque uma hora aquilo que a gente está fazendo vai ter uma recompensa, meu. A Bíblia fala sobre isso. Apocalipse vai dizer lá que nós vamos receber, segundo a nossa obra. Nós não somos salvos pela nossa obra, mas as nossas obras serão reveladas no céu e nós vamos receber galardão. Aleluia. É isso aí que Paulo está querendo. É isso que Paulo está com a meta aqui. E a gente precisa voltar a ter isso em mente. Então, como igreja, como membro de uma igreja, como um chefe de família, como um funcionário num banco, numa estatal, ou seja lá onde for, a gente tem as nossas metas para bater. E como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós devemos também criar essas metas. Botar em 2025, saber e ter a consciência de que nós não alcançamos ainda. Não alcançamos. Temos muito o que fazer. Eu louvo a Deus porque hoje, nesse dia, nós estamos estudando esse texto já de uma forma, acho que, se eu não me engano, a quinta ou a sexta estudo que a gente faz. E hoje, exatamente nesse dia que eu faço 20 anos de ministério pastoral, por meio de uma coincidência, Deus coloca esse texto para a gente pregar. Prossigo para o alvo. Não acabou. Nós temos muito o que fazer, aqui ou onde Deus nos levar. Com a consciência de que aquilo que nós estamos fazendo, existe uma recompensa no céu. E por isso que nós vamos para frente. Não vamos recuar, nós vamos avançar com foco. Não podemos paralisar diante do passado, mesmo que ele tenha sido glorioso ou traumático. Nós vamos para frente, porque temos a consciência de que Deus tem algo maravilhoso separado para todos aqueles que o amam. Em nome de Jesus, e essa recompensa é estar frente a frente com Ele um dia lá no céu. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não tem nos deixado ao léu, perdidos, sem expectativas, ó Deus. O Senhor tem planos para a tua igreja, ó Deus. O Senhor, ó Deus, quer que nós, como igreja, ó Deus, tenhamos um compromisso de fazer com que o Evangelho continue a avançar, ó Deus. Existem muitos lugares ainda que não ouviram falar de Jesus. Por meio, ó Deus, disso que nós estamos fazendo agora, da campanha de missões mundiais, ó Deus, nós não alcançamos o alvo, ó Deus. Nós não cumprimos a missão ainda, ó Deus. Pai, nos ajude, ó Deus, a não perder isso de vista, que temos que pregar o Evangelho aqui e nos confins da terra, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a avançar com a visão missionária dessa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a avançar com a visão missionária dessa igreja lá fora, mas aqui dentro fazendo discípulos, ó Deus. Pregando o Evangelho, vivendo a Tua palavra, ó Deus, fazendo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Obrigado, ó Deus, por esse chamamento, ó Deus, por essa convocação que Paulo faz à igreja, de avançar em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto, agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência aí, por meio do YouTube, agradecendo a Deus pela palavra dele. Pai, obrigado, Deus, por tudo que vivemos aqui, a tua palavra que nós ouvimos. Obrigado pelas orações que nós fizemos e pelas orações que o Senhor ouviu e irá responder, porque cremos e fizemos em nome de Jesus. Para nos leve em paz, ó Deus. Nos dê uma noite agradável, ó Deus, e um sono reparador. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém
Amém. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.